Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu tô aqui com a Milena pra falar sobre Lovecraft Country, episódio 2. Sim, essa é a collab rotativa de Lovecraft Country. Toda semana um youtuber junto aqui comigo pra comentar essa série maravilhosa da HBO. Milena, pra quem não te conhece, se apresente aí, por favor. Olá, pessoas! Eu sou a Milena, eu tenho um canal no YouTube que se chama Enevoada, também tenho um Instagram que se chama Enevoada, com 2 As no final, porque, né, roubaram aí meu user. Mas, enfim, eu falo sobre livros na internet, eu sou estudante de jornalismo também. Enfim, como eu falei em um podcast da HBO, né, eu estou falando de livros por onde a internet me permitir. E a Milena, ela participa, como ela falou bem de leve aqui, mas eu quero endeusar essa pessoa, porque ela participa do podcast oficial de Lovecraft Country da HBO Brasil. Então, não é pouca coisa, entendeu? Não é pouca coisa que tá participando desse vídeo aqui. E hoje, Milena, a gente vai comentar, então, o segundo episódio de Território Lovecraft, que se chama White is on the Moon. Como é a análise do episódio diretamente, a gente já vai entrar em spoilers aqui, mas caso você queira uma análise sem spoilers, tem o vídeo do episódio 1 que eu fiz com o Load, que a gente fala mais sobre a série no geral, a gente explica sobre o que ela é, tem um trechão sem spoilers, caso você queira conhecer, tá linkado aqui na descrição, assim como todas as redes da Milena pra você conhecer. Então, já bora entrar em spoilers aqui. Vamos lá, tô ansiosa. Meu Deus, que episódio foi esse? Me campa. Como aconteceu coisa nesse episódio, né? Nossa, assim, e eu vi que muitas pessoas ficaram confusas ali com o episódio. Falando, gente, o que é que tá acontecendo? Completamente diferente do primeiro episódio. E eu fiquei meio assim também no começo, mas como eu já dei uma lida no livro, e aí foi mais, assim, eu fiquei mais familiarizada, né? Mas realmente começa a entrar muita coisa, ocultismo, e seitas, e muita ação, e o povo ficou, meu Deus. Mas, gente, a gente vai esclarecer, tentar esclarecer pra vocês aqui. Sim, eu acho importante mencionar que, assim, teve algumas pessoas que ficaram, como assim já concluiu todo esse mistério do pai, de onde tava o pai? E isso é uma coisa que eu tava em dúvida também sobre o que a série ia fazer, porque eu pensei, cara, será que eles já vão resolver essa questão logo, ou vai se estender até o final da temporada? Por que essa dúvida? Porque Território Lovecraft, o livro, ele tem várias histórias, não é uma história só. E essa história do sumiço do Montrose é a primeira. Então eu pensei, cara, talvez eles façam a temporada inteira dessa primeira história. Porque até dá, né? Dá pra eles encherem ali e fazer. Talvez ficasse um pouco arrastado. Mas não, já deu pra entender que eles concluíram essa agora e eles vão partir pra próxima história do livro, provavelmente, né? Daqui a pouco a gente especula mais. O episódio, ele já abre com uma cena mega empolgante, né? Do tio George e da Larry, todos felizes, porque ele tem lá uma estante com os livros preferidos dele, só gente incrível. A Larry tem roupas que servem perfeitamente nela, inclusive umas roupas muito lindas. Nossa, maravilhosa. Eu fiquei com inveja, assim, vou confessar que eu fiquei com inveja daquela estante do tio George, porque todo leitor louco, igual eu, tipo, quer uma estante daquela, né? Infelizmente não tem essa estante ainda, mas vem aí. Olha, tá encaminhada, tô vendo aí atrás de você, tá, tá encaminhada. É, tá quase. Acho legal citar alguns dos autores que o tio George comenta que tem ali, né? Ele fala de Blackwood Hodgson e Clark Ashton Smith, que são 3 autores que são de ficção especulativa, ficção estranha, que o pessoal chamava, né? Que são os primórdios aí das histórias de terror, histórias de fantasma e até de algumas histórias de fantasia e ficção científica. Inclusive, o Algernon Blackwood foi uma das inspirações, né? Uma das grandes influências do H.P. Lovecraft. Obviamente, né? Tem muitas referências nessa série. É, eu acho que o Lovecraft não só tem aquela coisa do horror cósmico dele, mas tem muito do que ele consumia e muito do comportamento dele também, né? É legal, tipo, dizer que a série não é só o Lovecraft, é tudo que ele costumava pregar, digamos assim. Ele era uma pessoa racista, ele era uma pessoa antissemita, ele era uma pessoa misógina, mas também tem toda aquela influência, as pessoas que influenciaram ele, tipo Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe ainda não foi citado, estou sedenta por esse momento, porque acho que vai ser muito legal. Edgar Allan Poe tem obras incríveis, mas eu acho legal pegar toda essa atmosfera do Lovecraft, porque não era só ele que tinha esse tipo de comportamento, né? Então, é sobre ele, ao mesmo tempo não é. Com certeza. E foi legal que você citou o Poe, porque teve um momento nesse episódio que me lembrou muito o Poe. Eu amo que a gente tá na parte de spoilers, então eu já posso falar logo de cara. Porque assim, o tio George cita em um momento a história da Casa no Limiar, que é uma história do Hodgson, que no final os personagens
personagens, a casa desaba em cima deles. E aí acontece isso da casa desabar no fim desse episódio da série. Mas também eu me lembrei muito de uma outra história em que uma casa desaba, que é justamente uma história do Paul, que é a queda da casa de Usher. Que sempre tem alguma história que tem uma casa que é muito central e uma família com vários esqueletos no armário envolvida. Eu penso nessa história do Paul, que é uma história muito boa e muito estranha, vale muito a pena conhecer. Mas a referência mais direta eu acho que é a que é citada mesmo no episódio, né? Que é do Hodgson. Eu acho que o Poe, ele tem esse ar mais sombrio mesmo. Esses autores que inspiravam o Lovecraft, né, são muito importantes pra construção mesmo da história, e você vê que a série faz isso muito bem. Coloca esses easter eggs pro pessoal ir pesquisar depois e ficar louco e conhecer a obra. Eu acho isso muito legal. Até mesmo porque o Atticus, ele é esse tipo de leitor, que ele lê os livros que inspiravam o Lovecraft também, e ele monta uma crítica em cima desses livros. No primeiro episódio teve ele falando um pouco. Então é bem legal ver essa construção do leitor também, do Atticus. Acho que me prendeu. Eu acho que prendeu várias pessoas, inclusive, e despertou a curiosidade. Com certeza, eu concordo super. E eu acho que, além disso, tem uma questão bastante interessante, que é o que você colocou aqui no nosso roteirinho, que fica essa vibe do sonho americano, né? Que você tem a Letty e o tio George lá num momento de privilégio, vamos dizer assim, que nunca existiu, e aí é colocado como se eles tivessem esse privilégio e eles curtiram estar lá naquele momento, né? Então, eu costumo dizer que quando nós, pessoas negras, temos, assim, muito luxo, sabe? A gente nunca se colocou naquele lugar de tipo, nossa, eu posso ter algo, sabe? Isso é raro. Então, quando o tio George e a Letty estão lá, tipo, se divertindo, ela com os vestidos, ele com as roupas, toda aquela coisa, eu fiquei, aí tem, porque a gente não se pode dar o luxo, sabe? De ficar tranquilo nesse tipo de lugar. E eu já fiquei nervosa ali, porque o Atticus, você vê a inquietação dele, né? Que, como é assim, vocês estão gostando do que tá acontecendo? Gente, hello, acorda, vocês não estão bem. Tanto é que ele fala pra Letty, como é que você pode comer num momento desse? E aí ele pergunta pra ela, né? Você não se lembra nada que aconteceu na noite passada? E ela fica meio confusa, assim, aí você começa a perceber o que é que tá acontecendo. Manipulação ali dos brancos pra subornar pessoas pretas, pra ter aquele poder em cima dessas pessoas, pra conseguir o que quer, sabe? Mas o Atticus ali, ele já tá ligado no que tá acontecendo. Esse momento de desespero, eu fiquei, assim, nervosa. E falando em outras coisas estranhas que estavam rolando nessa vibe, a vila que eles vão lá, né, o vilarejo próximo ali, é uma vibe muito estranha também, e é uma vibe muito de ilusão, eu acho, também. Eu não sei se você tem teorias sobre isso, Milena. Eu acho que lá também tava rolando um feitiço de ilusão e tudo, porque as pessoas não estavam nem olhando pra eles, sabe? Parecia primeiro uma vila meio perdida no tempo, então as vestimentas não lembravam muito década de 50. E assim, a gente viu como no episódio passado, quando eles chegaram na cidade, que só tinha pessoas brancas, como eles foram olhados. Mas nesse caso, as crianças estavam lá brincando, a Letty tava tirando foto da galera e ninguém foi falar com eles, tirando a mulher lá dos cachorros. Então, eu acho que também tinha uma vibe meio magia ali. Eu também acho que tinha essa vibe, porque eles meio que são protegidos ali pelos Braithwaite, né? Então, tipo, eles não têm com o que se preocupar. E tanto a segurança dessa torre, ela até fala, né, que os animais negros, pretos, são espertos, mas nem tanto. E toda vez que eles decidem invadir, eles não conseguem, porque nós estamos aqui a postos. Então, tipo, ela colocando ali entre linhas, mas a gente sabe muito bem o que tá acontecendo. Então eles não têm com o que se preocupar, porque tá tudo sob controle, sabe? Tipo, as pessoas pretas não vão se revoltar contra eles, porque eles têm todo o controle. Então, ao mesmo tempo que eles sabem que estão protegidos, eles também ali estão sob um feitiço pra só obedecer e serem submissos, sabe? Isso também é bem pesado. Boa análise, Mi. Nossa, eu super concordo com você, e até agora que você falou, realmente eles não sentem medo porque os negros nunca vão conseguir entrar ali. Eu acho que tem tudo a ver com o silo de pedra mesmo, né? Que ela coloca lá pra afastar, teoricamente, os animais, né? E pensar numa sociedade meio blindada, né? Que as pessoas não conseguem ter acesso se não forem brancas. E até o calabouço embaixo, enfim, camadas. São várias coisas. Essa série, ela tem tanta coisa pra discutir, senão a gente vai ficar aqui, sei lá, umas 4, 5 horas conversando.
Sobre. Com certeza, mas vamos falar então dos Braithwaite, que são aquela galera branca que cuida da mansão que recebeu o trio, né? O Atticus, a Letty e o tio George. E os Braithwaite têm uma história muito antiga, uma história muito orgulhosa. Eles têm o patriarca deles, né? Que tem o quadro lá, que é o Titus Braithwaite, que era um senhor de escravos, que fundou Arden e foi o responsável por aquela hospedaria na sua versão original. A que eles estão é uma versão reconstruída, né? Então, o Titus, na verdade, ele começou tudo isso, e aí o Samuel quer continuar. Então, ele até fala que o William, na verdade, quando tá fazendo aquela tour ali na mansão, fala que o Titus era muito gentil com seus escravos, com as pessoas que ele hospedava. A Letty fala, né? Muito gentil mesmo. É muito engraçado essa cena. Eu fiquei, gente, como é que pode? Mas o Samuel, ele quer fazer tudo isso, ele quer fazer esse ritual, né? E é engraçado porque os rituais nas obras do Lovecraft era sempre uma coisa muito sombria e era sempre feito por pessoas não brancas. E ver como isso na série é diferente e como é que esse ritual explora o Atticus, que é um homem negro e quer pegar esse poder que ele tem pra eles conseguir a glória, né? É tipo assim, a gente faz essa associação com a nossa realidade, tipo, pessoas pretas sendo exploradas pra pessoas brancas terem sua glória. Então o Samuel, ele quer fazer isso, só que o Atticus, como ele é o último da linhagem ali, ele também infla o seu ego e dá a ordem ali na hora que eles estão naquele jantar, naquela reunião, pra todo mundo sair, ele quer o pai dele, pronto, e acabou. Só que mal sabe ele que esperava. Sim. Então, eu acho muito interessante isso, porque até o título do episódio, né, que é o Iris on the Moon, que é um poema falado do Gil Scott Heron, fala sobre isso, né? A pessoa negra tá lá, tendo as dificuldades do cotidiano, tendo a vida muito mais difícil do que deveria ser, mas enquanto isso, o branquelo está na lua. Ou seja, estão financiando missões espaciais e o cara tá lá, viajando pro espaço, mas eu tenho que ficar ralando pra não conseguir nem pagar meu aluguel. Basicamente isso que diz o poema, né? Que tem muitas situações que o cara tem que passar, que são situações desumanas, e enquanto isso, o branquelo tá na lua. É isso, né? Tipo, é basicamente o que a gente vive, né? Tipo, a gente paga tanto imposto para o governo e eles colocam o nosso dinheiro em coisas que não são úteis e a gente aqui continua pagando imposto, vivendo em situações precárias. O governo não olha para as pessoas que realmente necessitam. Tanto que essa organização realmente existiu, né? E eles tinham essa coisa com o governo. Tipo, o governo meio que financiava e eles não falavam nada. Tipo, era tudo ali nas escuras e tá tudo bem. E vamos continuar com isso. E isso é problemático, sabe? Não só a questão do racismo e de todos esses problemas sociais, mas toda essa corrupção também que existe dentro dessa organização. Aliás, esse episódio ele pega muito essa questão das organizações secretas, que muitas vezes nem são tão secretas assim, né? No caso dessa organização específica do episódio, eles se chamam de A Ordem da Antiga Alvorada. E aí, no aplicativo da HBO Extras, eles citam algumas ordens parecidas, né? Tem uma, por exemplo, que eles citam que é a Ordem Hermética da Aurora Dourada. E eu vou até citar do aplicativo, porque eu achei bastante interessante como eles descrevem, que é: nela se praticava o ocultismo e a teurgia, uma prática mágico-religiosa grega que consiste na invocação de poderes sobrenaturais, anjos ou deuses, para se comunicar ou unir a eles. Mas tem uma outra coisa que eu acho bastante interessante quando eles estão falando da mansão, porque eles se referem como lodge. E lodge, traduzindo assim em português, poderia ser algo como hospedaria, pousada. Só que tem um outro sentido para essa palavra em inglês que eu acho muito legal, porque também pode querer dizer congregação, grupo, e normalmente é usado para se referir a sociedades ou fraternidades, tipo sociedades maçônicas. Tanto que aqui no Brasil, quando vão falar de maçonaria, normalmente falam de loja maçônica, que aí seria a tradução para esse termo lodge nesse sentido. Então, quando ele tá falando da mansão ali, chamando de lodge, ele não fala só uma coisa para hospedar, mas sim falando da sociedade secreta em si. Pelo menos foi isso que eu entendi mais ou menos. É isso. E também é importante citar o Prince Hall, que ali no jantar, quando o tio George levanta e começa aquele discurso maravilhoso que eu particularmente só sabia falar: é isso aí, tio George, você é o... Nossa, você é o cara. Ele cita o Prince Hall, né, que foi um abolicionista, ele lutava a favor dos direitos civis e também fazia parte da maçonaria. Só que ele não era muito aceito ali, porque ele era uma pessoa de cor, assim como o Atticus fala. Ele era um homem
negro. Então a gente entende ali também que o tio George tem essa relação, e é importante ver que até dentro dessas sociedades, né, existe essa diferença. Pessoas pretas não podem entrar, mulheres também não podem entrar, porque na reunião não tem nem a Christine, nem a Letty, tanto que eu fiquei, gente, cadê a Letícia aqui, essa mulher maravilhosa, pra ela acabar com todos esses machos logo, suportável. E até eu ia te perguntar isso, Mi, o que você achou? Porque no livro não existe o papel da Christina, né? Quem tem no livro, que é filho do Samuel, seria um personagem chamado Caleb. E eles inverteram o gênero e colocaram a Christina como uma mulher. E aí tem esse diálogo entre ela e o Atticus, que eles falam sobre ela não poder participar das coisas. Eu nunca pude usar esse anel por mais que eu tentasse. E ele, e eu vou usar e eu nem sou branco. E assim, eu acho que sim, é interessante trazer essa discussão também, mas ainda não aprofundaram muito, talvez. Nesse caso ficou meio, olha só, você também passa por uma opressão. Beleza, ela pode ser oprimida em relação aos homens brancos que estão ali, mas ela tá querendo ter uma posição de opressão igual, sabe? Ela não tá querendo trazer as pessoas negras pra junto dela. E eu não tô falando que ela deveria, porque ela é uma vilã no caso. Então faz sentido ela ser assim. Mas ao mesmo tempo eu espero que a série não coloque de igual pra igual, porque eu não acho que é a mesma coisa. Eu acho que a série não vai fazer isso. Eu acho que a Misha não é o intuito dela. Mas eu acho também que ela quis mostrar o quanto mulheres também são excluídas e oprimidas. Por mais que a Christine seja uma vilã, ela quer estar ali, né? Quer ajudar o pai dela. Mas eu acho também que ela tenha consciência de que ela não precisa fazer isso. Tanto que ela fala com o Atticus, né? Tipo, temos os nossos pais, mas a gente não precisa seguir os mesmos passos deles. Alguma coisa assim que ela fala naquele diálogo onde eles estão na sala. Eu gostei disso, sabe? Tipo, de colocar uma personagem feminina no lugar do Caleb, porque eu senti no livro que não tem muitas personagens femininas empoderadas. E até a Letty mesmo no livro é diferente. Eu acho importante mostrar isso, importante mostrar tanto da mulher negra e da mulher branca também, por mais que ela tenha mais privilégios, mas até onde esse privilégio dela vai, sabe? Por mais que o Atticus seja um homem preto, ele é homem, e então ele ainda tem mais privilégios que ela. Mesmo que ele não fosse ali da linhagem, ele seria tratado de uma forma diferente, porque ela é mulher, então ela não seria aceita de qualquer forma. Eu espero que eles desenvolvam mais, assim, que a gente pode ver realmente esses níveis diferentes, né, da questão. Eu não acho que a Misha vai fazer algo tipo, mulher branca também sofre, né? Porque se ela fizer isso... Não, ela não vai fazer isso. Eu tô aqui na esperança de que ela não vai fazer isso. Eu acho que ela vai seguir nessa linha da Christine, que ela pode até ser que ela venha aí querer manipular o pai dela, quem sabe? Eu não sei. Talvez aconteça alguma coisa com ele, que ela queira tocar, tipo, o negócio da família. Não sei, a gente não sabe muito bem sobre ela ainda. Então, não sei. Vamos ver o que a Misha vai fazer aí. Tomara que seja uma discussão bem a fundo disso. Eu acho que faltou, sabe? Nesse episódio, é lógico que a gente tem a série toda pela frente ainda, né? Mas nesse episódio, talvez uma coisa de o Atticus falar, e se você tá tão excluído assim, por que você não me ajuda também, sabe? Esse tipo de coisa. Mas vai rolar. Acreditamos em Misha Green. Concordo com você, Mi. Vai rolar, sabe? A gente não tem como, assim, concluir isso, porque no livro é um homem. E logo quando a gente lê, a gente vê que ele tem muito mais privilégios. A gente vê que ali no jantar ele tá, sabe? E ela não. Então, eu acho que a Christine, ela é uma personagem muito traumatizada. Porque ali na hora do parto, sabe? Não sei, ela teve uma expressão ali que eu fiquei... Gente, alguma coisa aconteceu com essa garota, porque o pai dela só usa ela, né? É tipo Adão e Eva mesmo. Ela é a Eva, ela ali que tá manipulando tudo, e ele ali que está comandando tudo. Então, ele usa ela pra pegar as pessoas, e ele fica ali só comandando, falando o que ela tem que fazer. Então, eu acho que ela vai ter um background bem interessante. Mas não sei se vai tirar a posição de vilã. Tomara, vamos torcer aí pra ter um desenvolvimento maior da Christina. Eu acho que a gente ainda vai ver mais dela nos próximos episódios. E uma coisa sobre Adão e Eva, já que a gente mencionou eles, que tem um quadro que quando o Samuel fala com o Atticus pela primeira vez, ele mostra, né? E esse quadro é muito interessante porque ele cita com um título que não existe, mas é uma pintura que aparentemente existe de verdade. Então, o que rolou aqui? O Samuel fala que o autor desse quadro é Joseph Tannhauser e o título da obra seria Gênesis 2:19, que aí é o que a
Christina recita e tal. Mas Joseph Tannhauser não existe, é um personagem que criaram aí na série. E na real a obra se chama Adão Nomeando os Animais e é do John Miles de Northleach. É uma obra um pouco mais antiga e fala dessa situação mesmo que tá citada no Gênesis, né? Mas uma coisa muito interessante além disso no quadro é que tem ao redor da moldura vários nomes mencionados. Tem o próprio nome do Tannhauser, tem o nome do Titus Braithwaite e tem um nome que é Horatio Winthrop, que quem lê o livro vai reconhecer e aí talvez tenhamos pistas pros próximos episódios. E é legal ver o quanto eles deixam ali entrelinhas, né? As referências. É de explodir a cabeça. Você assiste o negócio e você vê lá uma referência que você leu no livro, mas você não sabe como é que vai ser desenvolvido, porque essa série, por mais que, tipo, eu tenha lido o livro, a Mikan tenha lido o livro, ela é muito imprevisível. Ela já mudou, tipo, muitas coisas dentro da história. A narrativa dela tá completamente diferente. Não tirou a essência do livro, mas tá completamente diferente. Então, tipo, tem um nome ali, mas a gente não sabe como é que ela vai usar esse nome. Então, assim, eu estou sedenta pra saber como é que isso vai acontecer, porque eu realmente não sei, eu não tenho mais teorias. Ou eu tenho e tá tudo errado, aí vai lá e dá o tapa na minha cara, eu já não sei mais. Com certeza. Eu acho muito legal porque tá realmente, como você falou, saindo um pouco do livro. Assim, mantendo a essência, mas trazendo coisas novas. Por exemplo, a cena que eles estão no quarto e cada um tem uma visão de uma pessoa importante da sua vida. Essa cena, se eu não me engano, não tem no livro, né? É uma cena extra. E a gente consegue aprender um pouco mais sobre os personagens ali. O Atticus vê a Dia, né? Que é a mulher que, teoricamente, ele conheceu na Guerra da Coreia. A gente ainda não sabe muito mais sobre ela. O tio George encontra a Dora, que é um amor antigo ali dele, né? É, a mãe do Atticus, né? A gente já começa a entender o que é que tá rolando. E isso acho que tem tudo a ver com depois, né, a conversa dele e do Montrose, que é tipo, talvez o Atticus nem seja seu filho, hein? E ele, mas isso não importa, a gente já falou sobre isso, tá resolvido. Essa cena é muito interessante. Essas cenas de vulnerabilidade dos personagens são muito interessantes. Nós vemos que o Atticus tem aquela complicação com a Dia, da Guerra da Coreia. A Letty, essa parte da Letty é muito interessante, que ela tem ali aquela atração sexual pelo Atticus, mas quando realmente vai acontecer, ela vê uma cobra. Então ali pode simbolizar o pecado, porque a gente sabe que ela tem alguma coisa ali com a igreja, com a religião. Então pode ser aí que vem aí, sabe, mais sobre ela. E também a questão do Montrose, que vê que, tipo, a gente já falou sobre isso, não é pra você falar mais. Quando o tio George fala assim, talvez ele não seja seu filho. Então a gente meio que entende que o Atticus pode ser filho do tio George. E vê toda a dureza com que o Montrose lida com isso, a gente meio que percebe que a infância dele não foi muito boa. E eu gostei muito disso na série, porque é aquilo, né, tipo, por exemplo, eu tenho a minha mãe, mas a minha mãe, ela não teve aquela a infância que eu tive, sabe? Então não tem como eu cobrar um amor dela que eu não tive. Então o Montrose não dá esse amor, esse afeto pro Atticus, porque talvez ele não tenha tido isso, sabe? Essa é uma análise muito legal, é uma coisa muito legal que eu percebi na série, não sei se todo mundo percebeu, mas o comportamento dele, eu acho que alguma coisa aconteceu no passado ali que o tio George resgata, e eu espero que eles construam isso na série de uma forma que dê pra todo mundo entender. Mas mataram o tio George. Você acha que ele volta? Eu acho que ele volta. Não é possível, eu acho que ele tem que voltar. Não sei como ainda, se a Christina vai trazer ele de volta, entendeu? Porque assim, a gente não viu a Christina morrendo naquela casa desabando, entendeu? Então acho que ela vai aparecer ainda. Eu acho que ela vai trazer tio George de volta. Até porque acho que tem cena nos trailers que ele aparece mais pra frente e não ou cortaram a cena, ou ele volta, entendeu? Então eu espero que tenha tio George mais, porque ele é um personagem muito querido e maravilhoso. E eu ia ficar muito triste se ele não voltasse. É isso. Eu acho que o tio George, ele é uma peça essencial pra história, sabe? Tanto pra estabilidade do Atticus, quanto pra a nossa, né? Porque o tio George é aquele paizão que está falando, você tem que continuar, vamos continuar, vai dar tudo certo. Aquela parte do que eles estão tomando café mesmo, senta aí que tem ninguém observando. Então ele é o nosso senso de direção. Se ele não voltar, cara, como é que vai ter uma direção? Porque o Atticus é uma pessoa traumatizada. A Letty é uma pessoa também traumatizada, desregulada, sem direção, não sabe pra onde ir. Então tem que ter um senso ali, que é o tio George. E uma coisa que a gente colocou aqui no roteiro que eu acho importante
importante de mencionar é que, assim, antes mesmo deles encontrarem o Montrose, né, quando eles estão naquela cena que eles estão nos quartos tendo as suas ilusões, eles estão sendo observados pelos membros da seita, que estão lá tomando um champanhe, sei lá, estão confraternizando, enquanto eles assistem ao sofrimento das pessoas negras. E eu achei isso muito emblemático também, a série ter colocado. Eu costumo dizer que essa série, ela se encaixou muito no momento que a gente tá vivendo, sabe? De corpos negros sendo violentados e a sociedade assiste como se fosse um entretenimento. Tipo, todo dia uma pessoa negra morre. Aqui no Brasil, a cada 23 minutos, uma pessoa negra morre. Então é como se fosse um entretenimento, é o que a série mostra. As pessoas estão morrendo, sendo violentadas, e eles estão ali tomando um champanhe, sabe? Se divertindo, conversando, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Isso é muito simbólico, isso doeu muito, sabe? E não sei, eu acho que essa série, ela conversa muito com o que tá acontecendo. Por mais que seja ali na década de 50, você vê que poucas coisas mudaram. Por mais que tenha toda essa mágica, pouca coisa mudou. Então é muito doloroso de assistir. Ao mesmo tempo, a série tá ressignificando muita coisa. Tá colocando as pessoas pra refletir sobre. Não é só uma série que tá mostrando, é uma série que está falando, olha, isso aqui está acontecendo, ainda está acontecendo e vai continuar se a gente não refletir sobre. Então, acho que foi uma sacada muito boa da Misha. E eu acho que muita gente vai, tipo, ficar com o queixo caído. Eu espero que mude alguma coisa, né? Lovecraft Country mude alguma coisa no comportamento das pessoas. Concordo super, eu acho até que pode ser uma crítica à cultura pop geral, que normalmente usa muito o sofrimento de minorias como entretenimento, né? E isso que você falou eu acho tão importante, que não é simplesmente mostrar, é realmente usar uma crítica. Acaba mostrando, sim, mas é uma crítica a tudo isso, sabe? É esse entretenimento que é em cima do sofrimento de minorias, seja numa história de ficção ou uma história real. Não importa nesse caso, porque acaba usando a imagem dessas pessoas pra mostrar uma história só de sofrimento, de violência, pro entretenimento, muitas vezes, de pessoas brancas. Então, não é uma coisa que eu acho que Lovecraft Country quer fazer, porque ele mostra, obviamente, o sofrimento, mas também essas pessoas são protagonistas da sua própria história, né? Exato, o Mika falou bonito, hein? Protagonistas das próprias histórias. Isso é muito importante, porque o Lovecraft, ele não gostava, sabe? Nas histórias dele, até eu entendo todo o universo que ele criou, mas eu, como uma mulher negra, lendo Lovecraft, pra mim, é, assim, muito desconfortável, porque a gente sabe do histórico dele, sabe? Sabe como ele tratava as minorias. Então, ver como a série tá ressignificando isso, e eu acho que essa é a melhor forma de protesto. Ele fez todo esse universo de horror cósmico, e aí criaram-se subcategorias do terror, mas as pessoas estão ressignificando o que ele criou. Ainda com a importância, mas ressignificando, contando esse lado da história, sabe? Não só aquele lado. Então, é muito importante. Acho que essa é a melhor forma de protesto. Eu tô amando, não só Lovecraft Country, mas várias outras obras que são inspiradas no Lovecraft, já fizeram isso, pessoas não brancas ali. Então ele deve estar ali se remexendo num caixão assim, ficando louco, meu Deus, o que estão fazendo? Mas é nossa vez, né? Chegou a nossa hora. Então essa aqui foi a nossa análise do segundo episódio de Lovecraft Country. Episódio muito legal, episódio que foi um pouquinho corrido talvez, tinha muita coisa, mas foi muito bom, trouxe muitas informações, respondeu muitas dúvidas que a gente tinha já, trouxe aí umas pitadinhas de referência mais direta a coisas do Lovecraft, falaram do Necronomicon, por exemplo. Tô muito animada pro terceiro episódio, e você, Mi? Eu tô muito animada, eu tô assim, com medo, na verdade. Eu não sei como é que a mulher do tio George vai lidar com a morte dele. Eu não sei como é que o Atticus vai dar a notícia. Não sei se eles vão falar alguma coisa ali. Mas eu tô empolgada. Eu acho que esse episódio também falou um pouco sobre ancestralidade, porque tem a Hannah ali, que é ancestral do Atticus. Então, quando tudo tá indo abaixo, ela mostra o caminho pra ele sair. Então, é tipo, mesmo que ela não esteja mais entre eles, a essência dela tá ali ainda. E é aquela coisa, né? A história continua e os nossos ainda nos guiam. Então eu acho que foi um episódio muito simbólico. Teve muita gente que ficou confusa, mas eu acho que vai dar pra entender um pouco mais nos próximos episódios. Ainda só tá no segundo, então Misha, faça o seu trabalho e de deixar, tipo, todo mundo doido e de explodir a cabeça. Espero que a gente tenha ajudado um pouquinho, né? Vocês a entenderem um pouquinho melhor, assim, as coisas da série. Mas temos muitas perguntas pros próximos. A próxima história, como a gente mencionou aqui, deve ser diferente da que rolou agora, não é uma continuação muito direta, pelo menos se for que nem no livro, né? Mas vai ser tão legal quanto, aposto. Mi, queria te agradecer pela presença. Fala aí onde o pessoal pode te achar. Bom, primeiro, né, eu que agradeço pelo convite. Estou muito honrada, estou me controlando aqui como fã da Mikan, né? A gente tem que se controlar.
Mas eu que agradeço pelo convite. E vocês podem me encontrar no Instagram, Twitter e YouTube, todos com o user Enevoada. Estou por lá, gente. Só me chamar que a gente conversa, bate um papo sobre Lovecraft Country. E não se esqueçam de ouvir o podcast também, depois dos episódios. Tá bem legal, tá um projeto bem interessante. A gente tá realmente se entregando a isso, porque, né, é o maior lançamento da HBO esse ano, então tem que ser muito bom. Todos os links para as redes dela, pro podcast, vão estar aqui na descrição, assim como o link pra playlist de Lovecraft Country. Já tem o vídeo do primeiro episódio com load, caso você não tenha visto. E vai ter vídeo de todos os episódios da série, toda quarta-feira, às 6 da tarde, sempre com um convidado maravilhoso pra trazer conhecimento, experiência e tudo pra esses vídeos. Tô muito feliz com esse projeto, espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do episódio e quais são as dúvidas que vocês têm, teorias pro próximo. Se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau!